ai, Sara, mas por isso que eu prefiro levar ele fazer terapias pelo menos uma vez na semana, porque nem que demore, mas pelo menos lá ele vai aprendendo alguma coisa. Então, o problema é você levando o seu filho fazer as terapias, onde são usadas metodologias de bloqueios, de intervenções, de reforçadores, e ele vai ficar ainda mais nervoso, mais agitado. Todos os seus outros filhos que não são autistas, você coloca eles com profissionais para os profissionais desenvolverem o seu filho? Não. É no dia a dia, convivendo com você, passo a passo, no ambiente familiar, na rotina de casa, que eles vão se desenvolvendo. Porém, o teu filho autista, ele tem um outro jeito de ser, de sentir, de resolver as coisas, de brincar. Quando você passa a conhecer realmente quem é o seu filho, você entende que ele não é doente, que ele não tem problemas. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no Insta, bem-vindos aqui no Face também, nesse nosso bate-papo de mães e pais de autistas. Sejam muito bem-vindos. Quem ainda não me conhece, sou Sara Roder, sou mãe de autistas, sou terapeuta e eu ajudo mães como desenvolver os filhos autistas para serem calmos, tranquilos, de uma forma natural e juntos poderem levar uma vida normal. Mesmo que o seu filho já faça anos, meses de terapias, ou se você ainda está esperando por vagas para terapias para o seu filho, ou até mesmo se você mora em alguma região onde seu filho não tem acesso a terapias e você está aguardando por isso. Se você apenas suspeita que ele possa ser autista. Nesse bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre um tema que é o erro que te impede de que você mesma possa ajudar o seu filho autista se desenvolver, ser calmo, ser independente, de uma forma natural. Na verdade, não existe realmente uma receita pronta para você poder ajudar o seu filho autista. Até porque autistas não são iguais. Não é porque o seu filho é autista que ele é igual a todos os outros autistas. O seu filho não é como um robô, ele é único e é preciso ter esse olhar para o seu filho. Mas nesse bate-papo de hoje, eu quero te ajudar a entender como você mesma pode sim ajudar no desenvolvimento do seu filho autista, independente do nível de suporte que ele precise, independente da idade que o seu filho tenha. Mas é possível você ajudar. Mas hoje eu quero te despertar sobre o que você mesma fala para você. Quando eu te conto que sim, que é possível você mesma trabalhar o desenvolvimento do seu filho autista, ajudar ele a se desenvolver, o que você fala para você mesmo? O que você fala? Talvez você fale assim, ai, Sara, mas eu não sinto confiança de que eu dou conta de estimular o meu filho, né, com as atividades para que ele se desenvolva nas habilidades que ele precise se desenvolver. Eu sou muito desorganizada, eu não tenho rotina, eu não me vejo como eu mesma ajudar o meu filho autista. Não me vejo. Talvez você pense assim, talvez você fale isso para você mesma. E tá tudo bem se você já falou isso para você mesma. Você não deve se culpar por isso, se martirizar por isso. Por quê? Porque nós estamos em constante aprendizado. Até então, pode ser que você estava pensando e acreditando e falando isso para você mesma. Mas depois desse bate-papo de hoje, eu tenho certeza que você vai sair falando uma frase totalmente diferente para você, totalmente diferente. Então, se é isso que você fala para você, talvez seja isso que você fale para você mesmo. Ah, eu sou desorganizada, eu não tenho rotina, eu já tentei, mas não deu certo, eu não levo jeito, né? E olha só, além de falar, olha o que ainda pode ser pior, é você acreditar
acreditar nisso que você fala para você. Você fala e acredita. E se você fala isso para você mesma, se você acredita nisso que você fala para você mesma, para você, você está certo. Você acredita, você acha que você está certo, que você não consegue, que você não dá conta. Mas, então, onde está o começo? Onde está o começo de tudo isso? Onde está o fio da meada? Olha só, se eu te falei no bate-papo anterior que apenas você confiar o desenvolvimento do seu filho autista em profissionais, em terapias, para ajudar o seu filho a ser mais calmo, ser independente, para vocês poderem levar uma vida normal juntos, né? E você conseguir isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais econômica e por um caminho mais curto. Se eu falei isso para você no bate-papo anterior, eu falei sobre um mito, né, que se fala muito para as mães de autistas ou que suspeitam que o filho seja autista, que olha, seu filho é autista, se você não levar o seu filho fazer terapias, seu filho não vai se desenvolver. E aí a mãe fica o quê? Apavorada. Ou a mãe que já leva o filho, que já faz meses, anos de terapias, mas não está satisfeita com o resultado, o filho continua nervoso, agressivo, não desenvolveu o suficiente na fala, ainda não fez o desfraude, ainda tem dificuldade de interação na escola, e blá blá, enfim. Mas o que falam? Não, é só você trocar de profissional ou troca de clínica. Ah, mas porque você está no SUS, se você fizer particular é diferente. Né? Então, esse mito que eu falei no bate-papo passado. Então, é legal vocês assistirem, tá? E deixa lá seu comentário também se fez sentido para vocês. E aí, eu contei naquele bate-papo que quando você descobre o segredo para você conseguir desenvolver o seu filho autista mais rápido, de uma forma mais econômica e por um caminho mais curto, que o segredo é o quê? É você. Eu quero te contar como você lidar com essa outra voz que você fala para você. Não é que outras pessoas te falam, mas agora, hoje, é você que fala para você. Então não é ninguém te falando que, se isso, aquilo. Não, é você que fala, não, mas eu já tentei, eu não tenho paciência, eu não levo jeito, eu não consigo, comigo não vai dar certo. Eu prefiro levar ele fazer terapia, assim, nem que ele aprenda lá um pouco no tempo dele, mas comigo não dá certo. Se você não se sente confiante para ajudar o seu filho, no desenvolvimento dele, se você acha que você não é organizada e você é sem rotina, aí não vai dar certo, porque para desenvolver o seu filho, você vai precisar de uma rotina de atividades para trabalhar com ele, e aí com você isso não vai funcionar, né? E aí, o que fazer? A Sara me disse que eu mesma sou capaz de desenvolver o meu filho autista, mas eu falo para mim mesma que comigo não vai dar certo. Mas e aí? Você vai continuar no caos? No caos que vocês se encontram? Claro que não. É claro que não. Então, o que eu quero te contar, olha só, pega isso, presta muita atenção. O que eu quero te contar é que o autismo chegou na sua casa já antes do seu filho ou da sua filha apresentar os sinais de autismo. Sabia disso? Autismo é genético, é hereditário. E se o seu filho ou a sua filha é autista, ou você suspeita que seja autista, então, ou você ou o pai dele pode ser autista. Você nunca parou para pensar isso? Pois é. Seu foco está tanto no seu filho que você não deu um passo para trás e não fez essa reflexão. E se você parar para observar com mais atenção, você vai perceber que tem outros na família que são meio calados, gostam de ficar meio isolados, são meio esquisitos, têm dificuldade para lidar com os problemas da vida, não se acertam muito no trabalho, trabalhar com muitas pessoas junto, ou relacionamento, tem muita dificuldade nos relacionamentos, tem manias, toques, enfim. Se você começar a fazer um olhar mais amplo assim para a família. Mas ok, por você não ter esse entendimento, essa visão, esse conhecimento, você vai tocando a vida. Até que
chega o seu filho como um presente para você. Chega ele com sinais de autismo mais acentuados. Não tem como não ver, não tem como simplesmente ignorar os sinais dele, do autismo nele. Com dificuldades maiores, talvez atraso na fala ou não fala. 6, 7 anos ainda não conseguiu fazer o desfraude. Muita dificuldade para interagir com os outros. Extrema dificuldade na seletividade alimentar. Então, aqueles sinais vêm, bum, você vai atrás de ter um diagnóstico e recebe o diagnóstico de que o seu filho é autista. Daí, para algumas famílias, é como se fosse um dia de luto, aquele dia que o médico dá o diagnóstico. O autismo já estava ali na sua família, mas você não via. Você não sabia. E por quê? Porque você achava que aquele fulano da sua família, ou até você mesma, é assim mesmo, é o jeito, é assim mesmo. Até já te falaram que você é meia depressiva, talvez, ansiosa, cheio de toques, cheio de manias, não se explica direito, tem dificuldade de se relacionar, né? Ou seja, enquanto você não parar de querer consertar, corrigir, arrumar o seu filho, você não vai mesmo conseguir ajudar ele a se desenvolver para ser um filho autista calmo, independente, e nem vocês vão juntos conseguir levar uma vida normal. Mas quando você parar e olhar para isso tudo, e você entender que você precisa de ajuda também, você mãe. Por exemplo, essa sua insegurança, essa sua falta de autoconfiança, a sua desorganização, a sua falta de rotina, você não só vai poder ajudar o seu filho a se desenvolver, mas você vai conseguir ser mais confiante, né? Mais organizada, mais capaz de ajudar o seu filho. Então, talvez o seu foco está muito no seu filho, e você está deixando de olhar para você. Então, veja só, você precisa deixar de olhar para o autismo do seu filho como algo tão ruim que aconteceu na vida dele e da sua família. E parar e olhar para tudo isso com outros olhos. Acalmar o seu coração e agradecer pelo autismo dele. Por quê? Porque por causa do autismo dele, ele te faz enxergar que você precisa também de ajuda. Isso se não for a família toda que está precisando. E você está deixando de olhar para isso tudo e está fugindo de si mesmo. Então, quando você entende, você aceita tudo isso, você vai buscar ajuda. Você vai procurar entender por que você é tão desorganizada, tão sem rotina, porque você se sente tão insegura, às vezes até tão ansiosa. Qual a sua dificuldade? Será falta de foco? Falta de concentração? É por causa de ansiedade? Por quê? E você vai buscar ajuda para superar tudo isso que está dentro de você. Por quê? Porque você vai entender que o desenvolvimento do seu filho autista, ou que você suspeita que seja autista, depende de você estar bem. Depende de você estar bem. Para ajudá-lo, você precisa buscar ajuda para você também. Mas isso você não ouve. Quando você tem o diagnóstico do seu filho, você tem lá, né? O que você recebe no dia da consulta que você recebe o diagnóstico? Além de algumas medicações, você recebe lá uma prescrição sobre as terapias que o seu filho precisa fazer, orientações para o seu filho e a mãe desse filho. E você, que naquele momento se encontra como que em luto, ou sentiu um choque, ou até desconfiava que ele fosse autista, mas lá no fundo não queria aceitar. E para você? Então você não recebe essa instrução. Mas hoje, por isso que eu falei desde o começo do bate-papo, que você ia sair daqui hoje falando outra frase para você. Não falando que você não consegue, que você não é capaz, que você não se sente confiante de estimular o seu filho nas atividades que ele precisa. Não, você vai sair daqui com uma outra visão.
E olha só, conforme você vai sendo ajudada, você vai se sentindo cada vez mais capaz, mais confiante para ajudar também o seu filho autista, porque você vai se sentindo que você dá conta, que você consegue sim. Mas você precisa ter essa consciência de que você, mãe de um filho autista, também precisa de ajuda. E talvez toda a sua família esteja precisando de ajuda. Como uma das minhas alunas novas, ela me disse: Sara, quer saber? Todo mundo aqui está precisando de ajuda. Todo mundo está estressado, ninguém tem paciência com ninguém. Todo mundo se irrita por causa de qualquer coisa. Como que eu vou ajudar minha filha autista? Eles também, a família toda, às vezes, está precisando de suporte. Não apenas o seu filho ou a sua filha. Né? Como eu disse, às vezes sem paciência um com o outro, estressados, irritados, nervosos, agitados. E aí, como que você vai se sentir confiante para ajudar o seu filho? Ai, Sara, mas por isso que eu prefiro levar ele fazer terapias pelo menos uma vez na semana, porque nem que demore, mas pelo menos lá ele vai aprendendo alguma coisa. Você já teve esse pensamento? Não se culpe, tá tudo bem. É porque ninguém te despertou, ninguém te falou, ninguém te orientou. Então, o problema é que, olha só, você levando o seu filho fazer as terapias, onde são usadas, eu não estou dizendo, não estou falando contra terapias, eu estou dizendo fazer terapias onde são usadas metodologias de bloqueios, de intervenções, de reforçadores, e ele vai ficar ainda mais nervoso, pode ficar até agressivo, mais agitado. E o que? Sugerem você levar ele ao médico, tomar medicações para ver se ele fica calmo. Aí o médico passa medicações ou até aumenta a dose e nem por isso ele fica melhor. Você não tem como fugir, na verdade. Essa é a realidade. Você não tem como delegar para outros aquilo que você mesma, se você se acalmar, se você olhar para dentro de si mesma, olhar para a necessidade da sua família e buscar ajuda para vocês, e você entender que se você se aceitando, se amando, se respeitando, né, e se entendendo, você vai refletir tudo isso e tudo isso vai, como eu posso dizer, vai ser refletido no seu filho. Ele está ali com você, ele é uma esponjinha, ele absorve tudo. Você vai, como consequência, aceitá-lo, ao invés de querer consertá-lo, como se ele fosse um erro. Não, você vai amá-lo, Sara, mas eu amo meu filho. Mas é um amor, é uma aceitação de que você não vai se sentir incomodada com o jeito diferente dele de ser, de brincar, de se comunicar, de se interagir. Você vai respeitá-lo nas hipersensibilidades dele. Você vai achar que é frescura, que é exagero, que não precisava tanto assim. Você vai aprender a respeitar o tempo do seu filho, que nunca é como o tempo dos outros autistas, muito menos como o teu tempo. E quando tudo isso começar a acontecer, você percebe que o seu filho, ele é feliz. Ele é feliz no mundo imaginário dele, né? Então, ele é feliz do jeito que ele brinca, que ele se diverte. Se ele for, por exemplo, adolescente, né, ou adulto, talvez com aqueles jogos que você olha ele jogando e pensa assim, ai, passa o tempo todo jogando aquele jogo mais bobo lá no computador, eu não entendo nada, tá perdendo tempo. Na sua cabeça ele tá perdendo tempo, na cabeça dele não. É você quem está incomodada e quer mudá-lo. Mas, se você aprender a acessar o mundo imaginário dele, então você não vai encontrar dificuldade para ajudar no desenvolvimento dele. Mesmo que falem para você que tal e tal atividade pedagógica é muito boa, nossa, olha lá todas aquelas qualidades, não vai funcionar, não vai funcionar. Essa minha aluna nova, ela me disse, Sara, uma mãe de autista me deu uma atividade muito legal para eu trabalhar com a minha filha. Eu sentei toda feliz no chão, fui brincar, ela empurrou tudo, ela me empurrou. Aí que eu confirmei para mim, não consigo mesmo.
não dou conta, não sou capaz. Não sou capaz de estimular minha filha com atividades. Já tentei interagir, brincar com ela, ensinar atividades para ela, acreditando que vai ajudar, mas não dá certo. Ou ela se levanta e sai, ou derruba tudo, empurra tudo, joga tudo no chão. Eu não sei como ajudar. Então, olha só. Até você não saber como ajudar, tá tudo bem. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? A questão é você entender que, se você tiver consciência que o seu filho autista, ou que você suspeita que seja autista, não é doente, que ele não tem problemas, mas que ele precisa de ajuda, precisa ser direcionado, orientado, estimulado, para que ele se desenvolva e você procurar aprender como ajudá-lo, o que fazer por ele e não se esquecer de buscar também ajuda para você. Sim, é muito possível você desenvolver, você ajudar o seu filho autista se desenvolver para ser calmo, para ser independente, de uma forma natural e vocês poderem sim levar uma vida social normal. E isso não é demorado, é rápido, é por um caminho mais curto, mais rápido, mais econômico. Mas, Sara, então quer dizer que eu tenho que tirar meu filho das terapias? É isso que você está falando? Não, eu não estou falando isso, mas eu quero dizer para você que você não deve se anular no desenvolvimento do seu filho autista. Você não deve delegar toda essa responsabilidade para outras pessoas. Não. Mas você precisa ficar bem, você precisa ter esse olhar para você, para a sua família e entender que você deve ser a principal pessoa para saber como direcionar, para saber direcionar a escola, para saber direcionar os profissionais das terapias sobre como eles devem lidar com o seu filho. Não está funcionando profissional tal e tal e tal. Está percebendo que ele vem aqui na sessão, ele entra em crise? Em casa não. E não é porque eu sou super protetora, eu defendo meu filho. Não, é porque eu estou aprendendo como trabalhar com o meu filho com respeito, aceitando ele como ele é, não consertando o meu robozinho. Não, aceitando ele, amando ele, compreendendo, acessando o mundo imaginário dele, interagindo com ele. Aí sim se torna de uma forma leve, sem tensão, sem agressividade, sem nervoso, sem agitação. Mas fez sentido para vocês? Vocês entenderam que aquela voz que você falava para você mesma, aquela fala que você dizia para você mesma, não, eu não dou conta. Eu não me sinto confiante de que eu posso, de que eu consigo desenvolver meu filho autista. Já tentei, não deu certo. Eu sou desorganizada, não tenho rotina, comigo não vai funcionar. Ih, já sei, já tenho outros filhos também que eu tenho que dar conta. E, enfim, trabalho fora. São objeções que você está colocando para você. São objeções. Porque, minha querida, quando você coloca uma coisa na cabeça, tem certeza que você move montanhas. Você vai atrás. Sabe por que eu tenho certeza? Essa aluna, ela me disse, Sara, você não tem noção do que eu fiz. Eu fui até na justiça para conseguir vaga de terapias para minha filha. Eu fiz de tudo. Você não tem noção que eu lutei. Ela tá indo. Ele tá tendo crises nervosas. Eu não tô vendo resultados. Mas ela também não estava se sentindo confiante. Até que ela entendeu que ela também precisa de ajuda. A família está precisando de ajuda. Então, reflete nisso. O autismo do seu filho chegou no teu lar? Ele chegou para te ajudar a ter um novo olhar pela vida, um novo olhar pelo seu filho. Reflete nisso. Olha para dentro de você. Você também está precisando de ajuda. E você pode, você é capaz, você consegue. Sabe por quê? Porque não é complexo, não é cheio de teorias, não tem receita pronta, mas é possível, porque é no dia a dia,
nas atividades cotidianas. Não é assim com o seu outro filho que não é autista? Não é no dia a dia que você vai. Ou você, todos os seus outros filhos que não são autistas, você coloca eles como profissionais, para os profissionais desenvolverem o seu filho? Não. É no dia a dia, convivendo com você, passo a passo, no ambiente familiar, na rotina de casa, que eles vão se desenvolvendo. Porém, o teu filho autista, ele tem muito jeito de ser, de sentir, de resolver as coisas, de brincar, de se divertir, de interagir. Ele é diferente, só isso, ele é diferente. Quando você passa a conhecer realmente quem é o seu filho, você entende que ele não é doente, que ele não tem problemas. Não. Mas esse ainda é um tema para a gente conversar num outro bate-papo. Eu não quero deixar vocês confusos, só quero te ajudar para que você saia desse bate-papo entendendo que você precisa mudar a sua fala para você, né? Você precisa olhar para dentro de você. Você está precisando de ajuda também. E você buscando ajuda para você, você vai se sentir mais calma, você vai se organizar melhor, você vai se entender melhor. E aí você vai perceber que você pode sim incluir o seu filho na sua rotina para que você ajude ele. Mas você precisa falar isso para você, que você é capaz. Você precisa de ajuda. Assuma, aceite que você precisa de ajuda. E tá tudo bem, não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Aceite. Eu também, eu como mãe de autista, pai de autista, eu preciso de, né? Esse é um grande passo que você dá para que você comece a entender que é possível sim você aprender como ajudar o seu filho autista ou que você suspeita que seja autista se desenvolver. Silmara, já falei que não dava conta, mas aos pouquinhos estou conseguindo ajudar meu filho. Excelente, Silmara. Excelente. Eu não me lembro se você é aluna, Silmara. Parece-me que sim. Não estou lembrada. Confirma aqui comigo se sim ou se não. Mas fiquei muito feliz, muito contente. Porque realmente, Silmara, é um processo. O que eu estou falando aqui para vocês não é que você já vai sair daqui determinada, né? Que agora tá com você. Deixa comigo que eu vou resolver. Não, é um processo. Primeiro você precisa acreditar, né? E fazer esse olhar. E esse olhar, ele requer, é um processo. Você vai olhar hoje, você vai olhar amanhã, você vai olhar final de semana, aí você olha para o seu filho, aí você olha para sua família e você fala assim, aquele tio esquisito lá, acho que ele também é autista. Sei não, acho que ele é. A minha avó me dizia que ela tinha um irmão que ele era muito fechadão, não tinha amizade com as pessoas, entendeu? Aí você começa a fazer um olhar, é um processo, até que você vai para dentro de você, né? E aí você vai buscando ajuda para se trabalhar também. É um processo. Rafael, eu já tive mais dificuldades com o meu, mas ele melhorou. Cara, é luta constante. Isso, e vitórias, né, Rafael? Vitórias. A gente sempre precisa comemorar cada vitória. Não olharmos somente para as lutas, mas olharmos para as vitórias. Meu pequeno já vem falando algumas palavras. Ó, que legal! Amarelo, verde, azul, roxo. Que bacana, Rafael. Jane, e quando não temos rede de apoio, fica exaustivo demais. Isso mesmo. Fica exaustivo. Mas, Jane, eu entendo que isso é exaustivo, eu já passei por isso, Antes de ter o diagnóstico do meu filho, eu passei por isso. Mas até que eu entendi que o meu filho vivia um mundo imaginário. E quando eu comecei a acessar esse mundo imaginário, foi se tornando mais leve. As crises nervosas foram diminuindo, foram se acalmando. Eu fui conseguindo direcionar, eu consegui entender quando ele falava, quando ele pedia algo para mim, né? Então, tudo vai tomando um rumo, tudo vai se organizando. Sabe aquelas pecinhas de quebra-cabeça do autismo? É como se tivesse tudo espatifado. Aí você vai começando a juntar as pecinhas, né? E vai formando a gravura. Que legal, já fala inglês, olha aí. Que legal. E o Rafael até escrever inglês correto, escreve. Muito top, Rafael.
Ah, Silmara, feliz por você, amada. Muito feliz. Que legal, Sil. Que legal. Muito contente. E é isso, não é? É num processo. Às vezes a gente tem aquele impacto, a gente pensa assim, não, não vou dar conta. Não vou ser capaz, não vou conseguir, né? Lembro da Silmara, agora meu esposo trabalha viajando, eu sozinha, tenho outra filha também, mas respeitando o tempo do filho e o teu tempo, um passo de cada dia. Como eu sempre falo, né, das formiguinhas, passo de formiguinha. A formiguinha, ela não para. Se você sair agora à noite em algum local onde tem formigueiros, tem carreira de formigas, você vai ver de noite e a formiguinha está ali, né, caminhando, carregando alguma coisa para o formigueiro. Nós, pais de autistas, nós estamos o tempo todo trabalhando, né, não fazendo como uma lebre, né, voando, mas aquele passinho de formiga, mas constantemente. Cada atividade, cada situação, cada acontecimento do dia, a gente vai ali, trabalha alguma coisa, trabalha outra coisa, trabalha outra, trabalha outra. E nesse passo você vai conseguindo resultados, né? Por isso, se você se sente assim, não, eu não me sinto capaz, você precisa entender que você não vai fazer nada milagroso de um dia para a noite. Se nem a terapia está conseguindo. Mas é um passo de formiga constante. A frequência que vai ajudando. Uma das dificuldades dos pais de autistas é que o filho não pede. Então, a mãe se sente até sobrecarregada porque ela tem que, o tempo todo, suprir a necessidade do filho, da filha, né? Acho que deve estar com fome, acho que tá na hora de dormir, acho que ele quer isso, acho que ela quer aquilo. Mas, trabalhando no desenvolvimento do filho, da filha, eles vão tendo autonomia e eles vão reconhecendo, assimilando o que eles realmente querem e precisam. E eles pedem, eles vão atrás. Que legal, Margarete. Fiquei muito feliz saber. Então, olha só, gente. Na semana que vem, nós vamos ter mais bate-papo. Muito provável nós vamos ter mais de um por semana, porque agora meus alunos já estão, né, conseguindo trilhar, firmando as pernas ali. Então, eu já consigo a semana que vem retornar as 2 bate-papos por semana, mas eu vou avisar vocês. Então tá. Um beijo para todos, uma ótima noite, um bom descanso e até amanhã.